Bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa proposta importante sobre a gestão das nossas escolas públicas. Vamos analisar as ideias de Porfírio Silva, que é vice-presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, com base em dois textos recentes dele. As nossas fontes são, primeiro, o artigo Uma Escola para a Democracia, publicado no Jornal Público a 27 de setembro de 2025, e vamos também buscar informação a outro texto, Gestão, Escolas para Hoje e para Amanhã, que saiu no Ação Socialista um bocadinho antes, a 19 de setembro. É talvez importante dar aqui um contexto rápido, não é? Estes textos aparecem depois de o grupo parlamentar do PS ter apresentado, lá a 15 de setembro, um conjunto de 9 propostas sobre educação. Exatamente. Várias áreas aí, profissionais da educação, associativismo estudantil, estatuto do aluno, descentralização, até cibersegurança. Muita coisa. Muita coisa, sim. E uma dessas propostas é o projeto de lei número 214. É este que propõe um novo regime de direção e gestão das escolas. E é precisamente sobre este projeto e a visão do Porfírio sobre ele que nos vamos debruçar hoje. Tentar perceber os argumentos, a estrutura, o essencial da proposta dele. Para começar, se calhar, vale a pena olhar para o diagnóstico que ele faz. Como é que ele vê a escola hoje em dia? No artigo do Público, ele fala da escola como um espelho da sociedade. É isso, uma sociedade que ele descreve como, bem, mais complexa. Sim, fala em maior diversidade cultural, o impacto das tecnologias, que é enorme. Novas formas de violência também, às vezes mais dissimuladas. E um ponto que parece preocupá-lo bastante, o risco de as pessoas se sentirem desligadas da política. Esse desligamento. Sim, ele fala mesmo num enfraquecimento do sistema imunitário da democracia. É uma imagem forte. E o que é que isso quer dizer na prática? Quer dizer, a ideia é que quando as pessoas sentem que as decisões são tomadas longe delas, que a sua voz não conta no dia-a-dia, pronto, a própria democracia fica mais frágil. E é aí que a escola, para ele, tem um papel fundamental. E de que maneira que a gestão da escola pode, digamos, ajudar a fortalecer essa democracia? A ligação é assim tão direta? Olha, a ligação que ele faz é que a escola não é só para aprender matemática ou português. É um sítio-chave para aprender a viver em conjunto, para praticar a cidadania. Se a própria escola, na sua organização, nas suas decisões, for um espaço de participação, de debate, de responsabilidade partilhada, então está-se a treinar os jovens, e não só os jovens, toda a comunidade para serem cidadãos mais ativos. A gestão da escola torna-se, ela própria, uma lição de democracia. Percebo. Não é só falar sobre democracia, é vivê-la. Exato, faz sentido. E essa visão serve então para justificar a proposta de reforma. Ele defende que precisamos de uma escola mais capaz de cumprir esta missão democrática. Uma escola que ele descreve como mais participada, mais colaborativa. Sim, que consiga juntar liderança e colegialidade, decisão em conjunto, não é? E muito ligada à comunidade, mas, e ele sublinha isto, protegida de partidarismos locais. E com mais autonomia também. Essa palavra surge sempre. Surge sempre e é sempre delicada. Mas ele faz questão de dizer que não se trata de, acabar com o ministério ou cada escola por si. A ideia parece ser mais dar espaço de respiração a cada escola. Quer dizer, permitir que adaptem algumas coisas à sua realidade, dentro das regras gerais, claro, uma autonomia responsável. E esta proposta, como referiu, não nasceu agora. Tem um percurso. Tem. O outro artigo, o da gestão, explica isso bem. Já vinha no programa do PS de 2019. Já. Sim. Mas depois, pronto, veio a pandemia, que virou tudo do avesso. Claro. Depois, instabilidade política, dissoluções do Parlamento em 2021, 2022 e, mais recentemente, os conflitos laborais na educação. Um contexto complicado. Muito. Por isso, segundo o autor, apresentar a proposta agora, no início da legislatura, é para finalmente se poder discutir a sério este tema que ele considera estrutural. Percebido o contexto e a justificação. Vamos então olhar mais de perto para a estrutura de gestão que ele propõe. Fala-se num reequilíbrio de poderes entre os órgãos. O que é que isso significa na prática? Bem, a ideia principal parece ser a de reforçar o que cada órgão faz de melhor, as suas competências próprias. Não é tanto tirar poder a um para dar a outro, mas sim reequilibrar. Ele usa a lógica da subsidiariedade. Podemos explicar isto de forma simples. Sim, por favor.
É a ideia de que as decisões devem ser tomadas no nível mais adequado. Neste caso, a lei daria as linhas gerais, o essencial. Depois, muitos detalhes ficariam para o governo regulamentar. Ou então, e isto é importante, para cada escola definir no seu próprio regulamento interno. Mais autonomia aí também. Ok, então vamos ver os órgãos um a um. O Conselho Geral, o que muda? O Conselho Geral, que é o órgão que liga a escola à comunidade, teria mais gente de fora, mais elementos externos, mais ativos, mais qualificados, diz o texto. O objetivo é claro, fortalecer essa ligação escola-comunidade. E uma mudança importante, o Conselho Geral deixaria de intervir diretamente na eleição da direção. Ah, isso é uma mudança significativa. Porquê? Porfírio justifica isso com a necessidade de evitar a tal contaminação pelas dinâmicas político-partidárias locais, que, pronto, às vezes influenciavam essa escolha. Percebo. E fala-se também em tornar as reuniões públicas. Sim, as reuniões ordinárias, e talvez algumas extraordinárias, passariam a ser públicas, e com um tempo para as pessoas da comunidade poderem intervir. Mais transparência, portanto. Exatamente. Mais abertura, mais escrutínio. E quanto à direção? Aí a mudança parece ser maior, passar de um diretor para uma equipa. Que é isso mesmo. A proposta é que a direção seja um órgão colegial, uma equipa, lá está. Embora se mantenha a figura do diretor, que preside e representa. E esta equipa seria eleita, mas não pelo Conselho Geral, como era antes. Não? Então por quem? Por uma Assembleia Eleitoral própria. E nessa Assembleia estariam representados professores, técnicos, delegados dos alunos e pais encarregados de educação. Interessante essa Assembleia Eleitoral. A ideia é alargar a base de apoio da direção? Parece que sim. Ao ter representantes de todos na eleição, a direção eleita teria, em teoria, mais legitimidade interna. O argumento é que isto combina liderança, o diretor continua lá, com as vantagens da decisão em equipa, da colegialidade, e permite diferentes estilos de liderança. E o Conselho Pedagógico? O órgão que trata das questões de ensino? Também sairia reforçado, diz a proposta. Teria poderes próprios, mais claros, e trabalharia em conjunto com a nova direção colegial. Uma coisa curiosa é que o formato seria mais flexível. Cada escola poderia definir melhor como funciona. O foco continua a ser o projeto educativo e, atenção, a estratégia de educação para a cidadania. Volta a ligar àquela ideia inicial da democracia. Exatamente. Reforça essa ligação. E os alunos, como é que a participação deles é vista nesta proposta? Há um reforço claro. Propõe-se dar mais força à Assembleia de Delegados de Turma, passaria a ser co-presidida pelo Presidente do Conselho Pedagógico e por um aluno eleito pelos colegas. E o papel dos representantes dos alunos no Conselho Pedagógico e nos Conselhos de Turma seria regulado de forma mais... Precisa. Ele fala aí em equilibrar a participação com garantias deontológicas. O que serão essas garantias? O texto não entra em grandes pormenores, mas podemos pensar que se refere a garantir que a participação dos alunos, sobretudo quando se discutem assuntos mais sensíveis. Como avaliações ou disciplina? Sim, por exemplo, que essa participação respeita a ética, a confidencialidade. É garantir que a participação é real, mas também responsável e adequada à idade e ao papel dos alunos nesses órgãos. Compreendido. E é interessante notar que o Porfírio insiste que isto não é uma revolução total, não é? Sim, ele sublinha isso no texto Gestão. Diz que a proposta tenta aproveitar a experiência acumulada dos modelos mais recentes e dos mais antigos. A ideia é melhorar, fazer avanços importantes, mas sem rupturas radicais. É uma mensagem de evolução, não de demolição. E essa moderação vê-se também quando ele rejeita a nostalgia, não é? Sem dúvida. Ele avisa contra aquela ideia fácil de que antes é que era bom, referente-se ao modelo de gestão anterior, que era mais colegial. Reconhece que esse modelo também teve falhas e que deixou de funcionar bem. Portanto, não é um simples voltar atrás. E critica também outras simplificações, como a oposição entre direção única e direção em equipa. Sim, o que ele chama o facilitismo das dicotomias. Diz que se tornou quase banal dizer diretor único é antidemocrático, direção colegial é democrática. Embora a proposta do PS vá claramente para a colegialidade, ele faz uma ressalva. As regras no papel não são tudo. O que é que ele quer dizer com isso? Que a lei não importa tanto. Não diria que não importa, mas que não chega. Ele põe muito peso nas práticas reais das pessoas, na cultura da escola.
A forma como diretores, professores, alunos, como todos assumem os seus papéis é que é decisiva. Uma estrutura pode ser colegial no papel, mas na prática ser dominada por um, ou não funcionar. E ao contrário, ele até nota que muitos diretores hoje, mesmo com a lei a prever um diretor único, já têm práticas muito participadas, muito colaborativas. Vão além do que a lei pede. Isso é interessante. Quer dizer que a proposta, em parte, tenta dar um enquadramento legal a boas práticas que já existem. Pode ser visto assim, sim. Ao propor um modelo colegial, a lei estaria a incentivar e a dar legitimidade a essas práticas de partilha, torná-las a norma e não a exceção que depende da boa vontade de alguém. O objetivo é criar ambientes institucionais, como ele escreve, que favoreçam a tal cidadania participativa, uma espécie de democracia prática, vivida na escola. E essa democracia prática tem a ver com a visão final dele sobre o papel da escola na comunidade? Claramente. O objetivo final parece ser que as escolas se vejam e sejam vistas não só como um posto avançado da administração central, mas como instituições das suas comunidades, capazes de gerir essa tensão, pertencer a um sistema nacional, uno, com regras comuns e ao mesmo tempo ser uma escola específica, inserida numa comunidade local múltipla, reconciliar o uno e o múltiplo, como ele diz. É uma visão com alguma ambição. Olhando para os textos, quais seriam os maiores desafios para pôr isto em prática? Ele dá pistas. Os textos estão mais focados em apresentar a proposta, a sua lógica. Não detalham muito os desafios de implementação, embora possamos deduzir alguns. Por exemplo, evitar a partidarização local no Conselho Geral. É um objetivo. Mas como garantir isso na prática depende muito dos mecanismos e da cultura local. Outro desafio será garantir que a colegialidade na direção funcione mesmo, que não seja só fachada. Isso exige novas formas de trabalhar em equipa, de liderança partilhada. E a autonomia? E, claro, a articulação entre a autonomia das escolas e a necessidade de garantir que há equidade e qualidade em todo o país. É sempre um equilíbrio difícil de gerir. Portanto, resumindo as ideias principais de Porfírio Silva que estivemos a ver, temos uma proposta de gestão que aposta muito na participação, na colaboração, na ligação à comunidade. E o objetivo vai além da simples organização interna. Sim, parece-me que a mensagem-chave é que a forma como a escola se organiza não é indiferente. Afeta diretamente a sua capacidade de educar e, mais do que isso, de formar cidadãos e fortalecer a democracia. Talvez o ponto essencial não seja só escolher entre um modelo ou outro, mas sim criar uma cultura de participação, de debate, de responsabilidade partilhada dentro da escola. É uma perspectiva que dá à gestão escolar uma grande importância cívica. Fica a reflexão. Porfírio desenha aqui um modelo para responder aos desafios que ele vê hoje na democracia e na sociedade. Mas olhando para o futuro, que outras adaptações podem ser precisas nestas estruturas para que as escolas continuem a ser espaços vivos de aprendizagem democrática perante desafios sociais, tecnológicos que se calhar hoje nem imaginamos. Não perca o próximo número do mini podcast Machina Speculatrix.